Oi, pessoal! Cá estamos novamente para mais um episódio do nosso podcast Gurias do Vinho. Eu, Alexandra, aqui do Brasil. E eu, Andréia, aqui da Itália. Então, vem mergulhar com a gente em mais uma história de vinho e vida. Gurias, nosso propósito é divulgar a cultura do vinho e apresentar mulheres que atuam nesse segmento e fazem sucesso nele, seja como agrônomas, enólogas, sommeliers, jornalistas, blogueiras, de todas as idades, ou simplesmente boas histórias de mulheres que gostam de vinho. E é claro, né? Não sei se tu concorda, Andréia, mas nosso propósito também é beber bons vinhos e se divertir, certo? Certo! No episódio 1 do Gurias do Vinho, a gente conheceu o projeto da Daisy e da Michelle, que estão percorrendo o Brasil para conhecer 100 vinícolas diferentes. Se vocês aí que estão escutando não ouviram, vale a pena, vai lá no Spotify e dá uma olhada. Episódio 1. Uma super viagem de carro e muitas dicas de vinícolas e vinhos pelo país que vão te surpreender, tenho certeza. E se viajamos pelo Brasil no episódio anterior, dessa vez nós vamos dar uma volta pela Europa, na Itália, da minha amiga e parceira Andréia Debon. Vamos lá? Mas antes de a gente percorrer a minha bela Itália, la nostra bella Itália, vamos a alguns dados bem interessantes. Escutem só, gurias. Uma pesquisa da Wine Intelligence, que é uma empresa mundial responsável por pesquisas e insights sobre consumidores de vinho, apontou que a maior parte das compras de vinhos do Velho Mundo, vocês lembram, né, o que é Velho Mundo? Se não, acessa o podcast número 1 da nossa série. São feitas por mulheres e que elas representam 55% dos consumidores frequentes. No Brasil, não há estudos semelhantes, porém, temos razões para acreditar que por aqui as mulheres se tornam cada vez mais relevantes no mercado do vinho. Verdade. E olha só um outro dado bem interessante também da Wine Intelligence. A faixa etária dessas consumidoras é de 18 e 35 anos. São gurias que gostam de vinhos e que têm interesse em saber o que estão bebendo, as uvas, a região, né? E para isso elas fazem cursos, viajam com as amigas para roteiros de enoturismo. Reparem, gente, quando vocês tiverem a oportunidade de passear por uma região vitivinícola, né, fazer um passeio de enoturismo, a quantidade de mulheres, de grupos de mulheres se divertindo e curtindo esses lugares, brindando, né, aproveitando. E tem mais, né, Ali? Segundo a Associação Brasileira de Sommeliers, a participação das mulheres em cursos de formação representa 50% dos alunos. Além disso, elas têm consumido cada vez mais vinhos. Enquanto o parceiro aposta na cerveja, elas preferem uma taça de vinho. Será mesmo, Ali? Pois é, eu não sei, eu também vejo os homens bebendo, curtindo cada vez mais o vinho e menos a cerveja, mas ainda tem muita gente curtindo e tem perfil público para todas as bebidas. Tem, mas, com certeza. Sem as mulheres, o mundo do vinho perderia seu brilho. Vocês concordam? A frase não é minha, gente. É da famosa crítica e escritora inglesa Jancis Robinson, que diz que esta é a década da feminilidade do vinho. Bom, então, Alexandra, vamos ao nosso mergulho no mundo do vinho deste episódio? Simbora lá, tibum! Mas antes, o brindezinho, né? Tchim, tchim! Tchim, tchim! Então, vamos lá nós, mergulho na Itália da Andréia nesse episódio. Primeiro, Andréia, conta aqui pra gente, pras gurias que estão nos ouvindo, onde tu tá morando aí na Itália, né, que parte da Itália, e como tu foi parar por aí. Bom, quem me conhece sabe que eu sempre tive uma ligação muito forte com a Itália, né? E não por ser descendente de imigrantes, mas também por apreciar os vinhos e a história desse país. E foi através da revista Bon Vivant, da qual eu sou editora, que eu acabei tendo a oportunidade de viajar para as principais regiões vitivinícolas da Itália. E elaborei diversas reportagens sobre essas regiões, e uma delas, inclusive, em 2015, a qual eu tenho muito orgulho de dizer, recebeu um prêmio internacional de jornalismo. Então, eu acabei fazendo muitos amigos, né, por aqui, e todos eles relacionados ao mundo do vinho, de certa forma. E no ano passado, meu marido recebeu uma proposta da empresa a qual ele trabalha para se transferir para um país da Europa para trabalhar por um determinado período.
nós tínhamos diversas opções, né? Tínhamos 3 países aí para escolher. E aí a gente acabou optando pela Itália justamente por eu ter esta ligação com o país e por ser o maior produtor de vinhos do mundo. Nós acabamos, enfim, como família, aceitando esse desafio. E aí pegamos a nossa mala e a nossa cuia, como nós falamos no Rio Grande do Sul, né? E nos transferimos para cá. Na verdade, vão ser, a princípio, 2 anos. Então, vão ser 2 anos no qual eu vou focar os meus estudos, as minhas viagens e todo o meu trabalho como jornalista para produzir conteúdo sobre a Itália. E quando eu digo produzir conteúdo, né, Ali, é para Bom Vivant, é pro nosso podcast aqui e é lá pro nosso Instagram, o @guriasdovinho. E Andréia, com tanto vinho aí na tua vida, o marido gosta de vinho? Gosta do vinho italiano? Gosta, meu marido gosta muito de vinho, do vinho, inclusive ele sempre conta uma história que antes de me conhecer, ele só bebia cerveja. Ele não gostava de vinhos. E aí, com a minha pedagogia feminina, eu fui apresentando um vinho, apresentando o outro. E hoje ele é todo do vinho e é um super apreciador do vinho e ama os vinhos italianos. Eu acho até que deveriam fazer uma pesquisa nisso, porque eu acho que a mulher é uma grande influenciadora do casal que traz o vinho. Às vezes é o marido, mas muitas vezes eu tenho certeza que é a mulher. Porque ela não vai querer tomar a garrafa sozinha, acaba dividindo e o marido vai entrando na onda. Mas, é isso aí. Seguindo a nossa conversa, tu não falou onde tu mora, onde é que tu tá morando aí na Itália? Então, a gente também aqui na Itália poderia optar por uma região que nós gostássemos mais. E aí eu não podia deixar de escolher o Vêneto, porque é de onde é a minha origem, é daqui, e os meus antepassados são dessa região. Então a gente optou pelo Vêneto justamente por essa ligação também mais afetiva. E eu moro numa cidade chamada San Donà di Piave, que é na província de Veneza. Então eu costumo dizer assim que não é por nada, assim, mas é que Veneza hoje é o jardim da minha casa, né? Muito legal. Porque é muito pertinho daqui, em 20 minutos tu tá em Veneza, então Nossa. Um lugar assim, com um ar de praia, então é um lugar muito lindo mesmo. Eu acho que aqui cabe uma dica, porque da região do Vêneto, né, que a maioria das pessoas, grande parte dos imigrantes da Serra Gaúcha vem dessa região, eles têm muito carinho pelo Vêneto, e dá pra ver isso no documentário, né, existe um documentário que mostra tudo isso e essa relação, e o nome desse documentário porque eu tô esquecida... Legado Italiano. Legado Italiano. Tava no Netflix, não sei se ainda tá, mas se vocês tiverem a oportunidade, vale a pena conferir, porque conta a história desses imigrantes aí da Serra Gaúcha e a relação com o Vêneto. Inclusive, algumas das grandes vinícolas brasileiras, os proprietários têm origem aqui no Vêneto. Por exemplo, a família Salton, que é uma grande produtora de vinhos e espumantes. Eles têm origem numa cidadezinha muito próxima aqui da minha casa. Uhum. Então, que é justamente na região do Prosecco italiano. Então, eu acho que tem algumas ligações também, por isso que nós hoje somos grandes produtores de vinhos. Tem todo um legado italiano, justamente o vinho é um dos legados italianos. Enfim, né, Alexandre, é isso. Sabemos que a Serra Gaúcha tem essa ligação forte com o Vêneto e com o vinho. E qual é a tua relação com o vinho? Como se construiu essa relação? Como que nasceu o vinho, assim, na tua profissão e no teu mundo aí? Bom, logo no início, quando eu... não sei se eu já te falei isso, né, Ali, mas logo, não sei se tu sabe, assim, quando eu comecei a estudar jornalismo, tu sabia que eu já fui uma princesa? Pois é, tu andou me contando isso, achei engraçado. Mas o pessoal aí da Serra Gaúcha, que eu conheço uma guria, ela já participou, já foi princesa, né? De um concurso, Então, a gente tem, principalmente na Serra Gaúcha, isso é cultural, são esses concursos que elegem as soberanas das festas. E em 2002, eu acabei sendo eleita princesa da Festa Nacional da Vindima, que eu sou de Flores da Cunha, então eu fui a princesa da maior festa da cidade, que é a Festa da Vindima. E a partir daí, eu precisei estudar sobre vinhos.
porque os vinhos, essa questão da vitivinicultura, normalmente quando tu participas desses concursos é uma das perguntas que os jurados fazem. Então eu acabei estudando e foi aí que eu acabei gostando muito do vinho, e foi nesse meio tempo, um ano depois, em 2003, que surgiu o projeto da revista Bon Vivant. E aí eu precisei, como trabalho, me especializar para poder escrever sobre. Como é que eu iria escrever sobre um setor que eu não sabia nem o que significava acidez, tanino, eu não sabia as variedades de uvas, eu não sabia nada. E foi a partir disso que eu fui buscar me especializar. Então, eu acho que foi em 2004, 2005, eu já fiz um curso de sommelier, na época em Bento Gonçalves, no Senac de Bento Gonçalves. Então, eu saía de Flores da Cunha e ia para Bento 3 noites por semana. E depois, em 2009, acabou surgindo uma oportunidade na qual eu poderia estudar 3 meses aqui na Itália. Então, me inscrevi e acabei ganhando uma bolsa de estudos. Então, acabei morando 3 meses aqui para estudar gastronomia e vinhos do Vêneto. E daí que tu sabe falar bem italiano, porque eu já te vi falando italiano e tu fala muito bem. Nessa época eu falava só o dialeto vêneto, hein? Porque o dialeto vêneto, italiano, como nós falamos, é quase que outra língua. E aí, enfim, foi durante esse curso em 2009 que eu acabei me introduzindo mais aqui no Vêneto, conheci mais pessoas. Acabei fazendo um outro curso, que é pela Federação Italiana de Sommeliers. Fiz um outro curso no Brasil e fui me especializando e fui fazendo. E aí depois, é o que eu sempre digo quando eu converso com os enólogos brasileiros, todas as minhas conversas com enólogos, com empresários, com agrônomos, sempre para poder escrever minhas reportagens, foi quando eu fui aprendendo. Então a minha vida toda foi, todos os dias eu vivia a vitivinicultura, eu sempre vivi o vinho, eu sempre bebi vinho. Hoje eu falo, as pessoas ficam meio apavoradas quando eu digo assim, eu bebo vinho no almoço e na janta, todos os dias, eu não consigo tomar água e suco, sabe? E aí eu tomo minha taça de vinhos, e isso foi introduzindo em mim e faz parte do meu dia a dia, né? Enfim, e aí foi indo em 2017, então foi quando foi uma surpresa muito grande na minha vida profissional, que foi quando eu recebi da Associação Brasileira de Enologia o troféu Amigo do Vinho Brasileiro, que eu me orgulho de dizer que hoje é a principal distinção que é dada a um profissional brasileiro que comunica o vinho. Então eu fiquei muito feliz porque foi, digamos, a coração de um trabalho que eu vinha fazendo muitas vezes até no anonimato, sabe? Eu sempre organizei degustações, guias, e muitas vezes a gente não tem né? Sim. Eu sempre busquei divulgar todo o meu trabalho, mas de uma forma mais bastidora, assim, sabe? Então eu fiquei muito feliz com essa visibilidade, enfim, e com esse prêmio que a associação acabou me dando, né? Aqui vale um comentário assim meu, porque foi mais ou menos em 2017 que eu tava entrando mais a fundo no mundo do vinho, pensando em fazer o curso, conhecendo né, as avaliações. Eu sou mais velha que a Andréia, e a Andréia já tinha toda essa corrida, porque eu tava lá quando ela recebeu esse prêmio em 2017 na avaliação nacional, né? E eu achava assim, nossa, né? Aquela é a Andréia que ganhou tudo. Quando ela depois fez um podcast comigo no Amo Serra Gaúcha, né? Que eu te entrevistei, era assim, eu apresentava ela como a profissional que ganhou o troféu do Amigo do Vinho. Me marcou muito isso. Pra vocês entenderem a importância, né? De quem é isso. E eu acho que pro pessoal do setor, assim, é um troféu que me marcou muito, assim. E eu sempre, né, sou muito, muito grata, assim, ao setor do vinho, porque tudo que eu sei hoje eu devo às pessoas, aos enólogos, aos empresários, aos agricultores, tudo isso. Enfim, e depois, isso tudo sempre à frente da revista Bon Vivant, organizando os guias e tudo mais. Em 2021, antes de vir para a Itália, eu acabei ganhando um outro troféu na minha cidade. Lá se organiza todos os anos um concurso que é uma seleção dos melhores vinhos de Flores da Cunha, e foi lá então que eu recebi o troféu que Amiga do Vinho de Flores da Cunha. Então também foi um outro troféu que são os dois que marcaram assim a minha vida profissional como comunicadora do vinho, como comunicadora da cultura do vinho, incentivadora desse setor. Então vocês estão entendendo, né, gente, por que eu tô entrevistando a minha própria parceira de podcast aqui. Não somos só boas de copo, ela não é só boa de copo, ela é boa de taça de troféu também, não é só taça de vinho, ela é boa de taça de troféu.
Ali, então, nesse contexto todo, eu tinha muitas amigas que me perguntavam, queriam aprender sobre vinhos e me perguntavam algumas questões. E eu pensei, por que não fazer um curso básico direcionado às mulheres? Eu já vinha fazendo algumas palestras mais técnicas para as confrarias. Muitas dessas palestras, inclusive, sobre vinhos italianos, porque eu sempre tive um pezinho aqui na Itália. Então, confrarias de Bento, Garibaldi, Flores, eu sempre apresentei vinho italiano para elas. E aí eu pensei, por que eu não faço um curso meu? E foi justamente na época da pandemia que eu comecei os meus cursos online de introdução às mulheres no mundo do vinho. E foi muito legal, assim, sabe? Poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. E eram só para as mulheres? Sim, só para mulheres. O curso é só para mulheres. Inclusive, a nossa ideia aqui, já vou abrindo essa informação, né, Ali? Para as mulheres que acompanharem, o nosso podcast e fizerem parte da nossa comunidade Gurias do Vinho, a gente vai organizar os cursos básicos de degustação do vinho online, tá? Eu aqui da Itália, a Ali do Brasil, a gente vai fazer uma troca de informações só com as gurias que fizerem parte da nossa comunidade. Isto é, as gurias, as mulheres que acompanharem o nosso podcast. Não é isso, Ali? Sim. E vamos aproveitar, então, por enquanto dar uma pausa aí nos cursos, porque já é um spoiler longo, né? E vamos voltar aqui da Itália, da nossa entrevistada, se ela já tem alguma preferência de uva, de estilo de vinho aí, nesses meses que ela já passou. Meses? Foram meses, né? Não sei quanto tempo tu já tá aí. Então, são 4 meses, né? São 4 meses que eu tô na Itália e, enfim, os primeiros meses são sempre, as primeiras semanas são sempre mais tensas, mas a partir de agora é que eu tô começando a me organizar com a minha programação de viagens para depois produzir conteúdo. Mas antes, Ali, de a gente falar um pouquinho sobre as minhas preferências e dar algumas dicas aqui da Itália, eu acho que é importante dizer que hoje a Itália é o maior produtor de vinhos do mundo, tá? Atrás somente da França. Bem lembrado. Segundo a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a OIV, são quase 50 milhões de hectolitros. E aí eu fui tentar fazer a conta em litros, dá bilhões de litros de vinhos, tá? Tanto é que a Itália hoje é responsável por 1/5 do vinho que é produzido em todo o mundo. Então, é muito vinho. E aí, eles buscam novos mercados, eles estão sempre em busca de novos mercados, porque a Itália não é o maior consumidor per capita. Então, o maior consumidor per capita de vinhos hoje é Portugal. Hoje, Portugal está com mais ou menos 45 litros per capita, segundo dados de 2020. Uau. 45 litros per capita é bastante vinho, tá? Fazendo um comparativo, Por que será, né, que os portugueses bebem mais que os italianos? Não consigo imaginar isso. Eles bebem mais. Os italianos, eles estão em torno de 35 litros per capita. Para fazer pra gente fazer um comparativo, hoje no Brasil, a gente está com mais ou menos 2,8 litros per capita. Então, imaginem, o Brasil é um supermercado, né? É um mercado que todos os países, grandes produtores de vinho, eles estão em busca, tá? E porque tu imagina, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. Muita gente. Então, são muitas mulheres, muitos homens, jovens, que a gente pode captar como consumidor consciente de vinhos. Isso é sempre importante a gente falar, né? Na Itália, enfim, saindo um pouco dos dados, eu acho que cada região aqui da Itália, ela tem as suas belezas. Enfim, cada uma tem os seus vinhos típicos, a sua gastronomia, enfim, o seu dialeto próprio. E aqui, por exemplo, no Vêneto, onde eu tô morando, existem vários tipos de vinhos que eu tenho certeza que muita gente nunca provou. Por exemplo, um deles que eu conheci logo que eu cheguei aqui, e é um vinho que eu tô atrás de mais informações e tentando provar ele de diferentes formas de elaboração, se chama Raboso. O nome é muito estranho, mas é um vinho muito bom e é um assunto para um outro podcast, que é por isso que eu tô reunindo essas informações. Raboso é uma uva? É o nome do estilo? Não. Raboso é o nome de uma uva. Ah, tá. É o nome de uma uva que ela é aqui do Vêneto, justamente nessa zona onde eu moro, que é um território chamado La Zona del Piave, que é onde é banhada pelo rio Piave, que
pro Vêneto é como se fosse, né, uma bênção. O Vêneto fica no norte, certo, da Itália? Fica no norte. Bem ao norte, para situar. Isso, bem ao norte. Então, esse é o... Veneza está no Vêneto. Isso mesmo. E aí, esse é um dos vinhos diferentes daqui, porque se eu for falar do Vêneto, com certeza as pessoas vão lembrar do Prosecco, as pessoas vão lembrar do Amarone, que são vinhos mais conhecidos. A ideia também é a gente buscar novos vinhos, é buscar novos roteiros, para a gente sair desse tradicional. Eu acho que é legal vir para o Vêneto, por exemplo, para conhecer Veneza, mas também não precisa conhecer só Veneza, tá? Tem outros pequenos lugarejos que é tão legal a gente sentar e poder curtir um vinho diferente, poder curtir um vinho legal, um queijo, um pão. E, enfim, eu acho que os italianos têm uma forma de viver muito mais simples, muito mais... Enfim, é parte da cultura deles. Quando a gente pensa em vinho e Itália, a gente vem para todo mundo Toscana, né? Aquelas imagens dos filmes da Toscana, né? Mas eu acho que a Itália é muito além, o vinho na Itália é muito além da Toscana. Toda a Itália respira muito vinho, né? E às vezes não precisa ir a uma vinícola para respirar esse vinho, porque todos os lugares fazem questão. Eu acho que isso é uma coisa com toda a Europa, mas a Itália é muito de tu estar naquela região e tomar o vinho daquela região, né? Eu não vou estar no Vêneto e vou estar tomando um Barolo, certo? Eles têm muito isso, de provar o vinho da sua região. Mas eu acho que quando a gente fala também agora falando em enoturismo, os brasileiros buscam muito a Toscana, porque é a região mais famosa e ela é de fato uma região muito linda, tá? É muito linda mesmo. Mas tem duas regiões que são belíssimas para fazer enoturismo aqui na Itália. Uma delas eu sou mega fã, tá? Que é o Piemonte. Que é uma região que fica mais próxima da França. Eles são muito famosos pelos vinhos Barolo, pelo vinho Barbaresco, por esses vinhos mais encorpados, né? Com uma personalidade mais forte e por uma gastronomia também de muita personalidade. Lá pode-se comer umas carnes muito boas, também risotos maravilhosos, porque o Piemonte é a região maior produtora de arroz da Itália. Então é muito legal e tem um enoturismo fantástico, assim, com os lugares maravilhosos. E outra região que eu também sou muito fã é a Sicília. É lá no sul da Itália, que é a ilha italiana, belíssima, famosa no mundo inteiro e que também nos brinda com maravilhosos vinhos. Enfim... É muita coisa por aqui pra gente conhecer e desbravar juntos. A Sicília tá na minha lista, na minha wish list, né? E a gente já pode começar aí, organiza umas pras gurias pra Sicília, uma viagem enoturística aí, já começa pela Sicília, né? Quem sabe aí, vamos lá fazer um roteiro cheio de histórias e bons vinhos aí. Seria fantástico, assim. A Sicília tem mar, quem gosta de frutos do mar, é um prato cheio pra quem curte, assim... Essa vibe mais praia, mais vinho branco, mais sol. Enfim, é um espetáculo. Então, é isso que eu digo. Cada região da Itália tem as suas particularidades. E tem os seus vinhos e tem a sua gastronomia. Então, a gente poderia passar meses aqui na Itália viajando para conhecer no turismo e ainda assim não consegue conhecer tudo. Já comecem a mandar lá no Instagram, por favor, Andréia, faça o nosso roteiro, por favor, faça o nosso roteiro, né? A gente começa a guardar os contatos, né, lá no Gurias do Vinho e já vai organizando. E quem sabe a gente não vem pra cá, né? Quem acompanha o nosso podcast, quem faz parte da nossa comunidade Gurias do Vinho, esse nosso grupo tão especial que eu tenho certeza que a cada dia vai crescer mais, a gente não faz umas viagens, começa pela Serra Gaúcha, depois vem aqui pra Itália, enfim, e aí pode mergulhar, fazer um mergulho nessa cultura do vinho fantástica que une Brasil e Itália, como é o nosso projeto, né, Ali? Então tá, vamos lá então a mais um brinde, planejamento, viagem à Itália com as Gurias do Vinho. Opa, tchim! Agora nós vamos às perguntas clássicas do Gurias do Vinhos, que tem sempre por daqui, só que quem vai responder dessa vez é a Andréia. Andréia, bebi, gostei, indico. Qual é a tua dica atual aí de estilo ou de vinho pra beber, que tu indica pras gurias? Bom, então hoje eu vou dar para as gurias
Eu não vou hoje dar uma dica de vinho da Toscana, do Vêneto. Eu vou indicar uma região a qual eu visitei recentemente aqui na Itália. Se chama Collio, que é um território localizado dentro da região Friuli-Venezia Giulia, que fica aqui pertinho do Vêneto, que é um pouco mais ao norte assim da Itália, e fica lá na divisa com a Eslovênia, para quem quiser olhar no mapa, né? É uma região também muito legal para fazer enoturismo, porque eles têm um enoturismo assim mais voltado à natureza. Voltando ao vinho, é uma região de excelentes vinhos brancos, e uma dica é a gente provar um vinho chamado Friulano, que é uma variedade local, tem uma fresqueza, mas também tem toda uma mística por trás, porque é um vinho ao mesmo tempo leve, mas que a gente pode harmonizar com um prato um pouco mais pesado, assim. Então é a minha dica, é um vinho do Friuli, elaborado com a variedade Friulano. Andréia, e essa região do Friuli seria a tua dica de destino viagem, de vinho viagem aqui para nós no Gurias do Vinho? Sim, Ali, eu vou seguir pelo Friuli. É uma região bem pouco explorada pelos brasileiros que gostam de beber vinho, mas é um destino muito lindo. Dá pra gente fazer passeio de Vespa, inclusive eu já fiz, é muito legal, bicicleta, cavalo. E para quem gosta de história, há vários lugares no Friuli onde se pode recordar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque o Friuli foi uma região da Itália muito atingida, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Então eles têm vários monumentos e eles têm algumas áreas que hoje eles contam a história dessa época, que no fundo foi triste para a humanidade, mas eles acabaram juntando um pouco o turismo, quem gosta de história. E também é dessa região que são conhecidos alguns dos prosciutos mais famosos aqui da Itália. Inclusive, um deles é muito conhecido mundialmente, que chama prosciutto di San Daniele. Anota aí, quem gosta dessa iguaria. Então, a região do Friuli... A gente ouve muito falar dos prosciuttos de Parma, né? E eu não sabia desses da região do Friuli. Pois é, então é uma região, eu diria que o prosciutto di San Daniele, famosíssimo assim na Itália, e a gente acaba não conhecendo, acaba realmente conhecendo o prosciutto de Parma, e então por isso que eu acho que é uma região que merece muito ser conhecida pelos brasileiros. Que nem eu nunca bebi um vinho do Friuli. Será que tem aqui no Brasil para vender? Tu indica algum? Eu acho que assim, é uma região, inclusive eu já andei pesquisando sobre isso para poder escrever minha matéria sobre o Friuli. Não tem tanta opção quanto tem vinho da Toscana e do Vêneto, por exemplo. Mas tem várias importadoras que trazem. Então, se a pessoa estiver interessada em conhecer, vai para o site de alguma importadora, vai lá na região Friuli. Uma dica para degustar um vinho diferentão, assim, também é um Ribolla Gialla, que é o nome de uma uva, tá? É o nome do vinho também. Ou um vinho chamado Collio, que é da região do Collio, que é esse território que faz parte do Friuli, que é um blend de uvas brancas, tá? Locais. Bem interessante. Então, ou Sauvignon Blanc também, dessa zona toda do Friuli. Então é só entrar no site das importadoras, ir lá buscar país, região, e aí tentar provar um vinho dessa região que eu acho que merece ser conhecida pelos brasileiros. E pelas gurias do vinho, né? Certo. E já que estamos aqui falando da Itália, eu pensei em trazer um termo bem italiano para o nosso vocabulário do vinho deste episódio. E a palavra é Prosecco. Conta, Andréia, pra gente, pras gurias, espumante e prosecco. Qual é a diferença, tanto para quem elabora quanto para quem aprecia um bom prosecco e espumante, nós no caso? Aí a gente já, né, Ali, é importante, eu acho que é fundamental essa questão do prosecco, espumante. Enfim, prosecco é um espumante. Não é que sejam duas coisas diferentes, tá? Tá. O prosecco é elaborado com a uva glera, que hoje ocupa praticamente 90% dos parreirais aqui de uma determinada região do Vêneto, que é a província de Treviso, que é aqui bem pertinho da minha casa e arredores.
Então, até 2009, essa variedade, essa casta, essa uva era conhecida como Prosecco. Mas aí, como estava gerando uma certa confusão entre o produto e a matéria-prima, fez com que o Conselho Regulador, enfim, da denominação de origem deste produto trocasse o nome da uva e colocasse o nome de Glera. Então foi nesse mesmo ano que também se estabeleceu uma DOTD, que é uma denominação de origem controlada e garantida, então delimitando que naquela zona se elaboraria um Prosecco superior, elaborado com a uva Glera, e que ela teria esse selo de DOTD. Então, o Prosecco é um espumante, só que é um espumante de uma determinada região da Itália. Em resumo, Prosecco do Vêneto. Tá, mas assim, Prosecco só se elabora com a uva Glera, certo? Eu não posso elaborar um Prosecco com outra uva que não a Glera. Eu ouvi falar isso, porque eu ouvi falar isso de um produtor da Serra Gaúcha que disse: tem muita gente elaborando Prosecco com outras uvas que não são a Glera. O Prosecco original italiano é com a Glera. Isso mesmo, é com a Glera. Tem muito produtor no Brasil que elabora, né? Que também plantou a uva Glera, tá? Prosecco. Inclusive é uma discussão que a gente não vai entrar no mérito, enfim, né, no nosso podcast, mas ele de fato só poderia ser utilizado o nome Prosecco de um produto que fosse elaborado nesta região da Itália, nesta região do Vêneto em específico. Só é elaborado com a uva Glera, né, na maior parte do produto, no caso, porque de acordo com a regra italiana agora desta região, eles já têm, 2020, eles inseriram nessa denominação de origem controlada e garantida um novo produto, que é um Prosecco Rosé, no qual se pode fazer com uma pequena porcentagem de Pinot Noir para dar a coloração. Importante falar, eu acho que tu não me lembro se eu não tô lembrada se tu falou que o Prosecco ele é elaborado pelo método Charmat, né? Isso, é elaborado pelo método Charmat mais longo. E não existe, assim, uma atual lei que proíba outros produtores de usarem a palavra Prosecco fora da Itália. Será que existe? Porque, assim, existe champanhe que hoje tu não pode usar, por isso que a gente falou espumante, de repente mudou, né? A gente aprendeu a vida toda que era champanhe, daqui a pouco todo mundo começa a falar espumante, e aí só agora eu entendo que a gente não pode falar champanhe, porque a Champagne é uma região da França e só lá que se elabora champanhe. Aqui a gente elabora espumante. Assim que nem na Espanha, cava, eles fazem a cava é a palavra deles. Eu não posso usar cava pro meu espumante. E eu achei que Prosecco também era da Itália. Eu não posso... O Prosecco significa Itália, então eu não posso usar, mas a gente usa a palavra Prosecco, né? Então... nós não, digamos, o Brasil não poderia usar a palavra Prosecco, mas muitos produtores usam. O que eles dizem? Que Prosecco é o nome da uva. Então, por isso a confusão, sabe? Porque antes de ser Glera, era Prosecco o nome da uva. Os italianos justamente trocaram por causa desta confusão. Então, não poderia se usar Prosecco, mas os produtores usam. E isso é muito problemático, porque aqui na Itália, quando tu fores visitar um produtor de Prosecco, eles não gostam, porque eles sabem que no Brasil e em outros lugares do mundo, produtores usam a palavra Prosecco, que não poderia. Mas isso é uma discussão, enfim, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, né? O nosso mérito aqui hoje é explicar para as pessoas e é fazer com que as pessoas tenham dicas de bons Proseccos italianos e brasileiros para beber, né, Ali? Certo. Então, o que nós aprendemos desse vocabulário? Prosecco é um espumante elaborado pelo método Charmat, com uvas Glera, e ele pode ter um pouquinho de Pinot Noir na sua elaboração e... Na versão rosé. Ele é... Na versão rosé. Na versão rosé. Ah, tá. E ele é da Itália, certo? Ele é uma bebida italiana, mas que o termo... Tu pode elaborar um Prosecco no Brasil, tu pode elaborar um Prosecco onde tu quiser, mas, assim, as regras dentro do mundo do vinho sugeririam que tu não usasse a palavra Prosecco e se usa. Então, aprendemos
isso hoje. E eu trago uma coisa muito legal que eu ouvi num daqueles que a gente se encontrou numa feira do Wine South America, que alguém deu uma palestra e falou que o Brasil tá crescendo tanto e ficando tão famoso com seus espumantes, que ele sugeria que a gente tivesse um nome pro nosso espumante. Que eu acho bem legal, porque se a Itália tem o Prosecco, a Espanha tem a Cava, a França tem o champanhe, qual é o nome do espumante do Brasil? Eu achei isso legal, né? Mas ainda não temos, tomara que um dia a gente tenha um nome bem legal, assim, bem a cara do Brasil. Pois Vamos encerrar. Enfim. Vamos encerrar aqui com um último brinde. Esperando aqui que todos tenham gostado desse episódio. A Itália não morre aqui, gente. A gente ainda vai falando muito da Itália. Hoje a gente se aprofundou mais na região do Friuli, mas quem sabe em breve a gente não tá aí viajando junto com a Andrea pra Sicília, fazendo outras viagens aí, porque eu sei que ela tem muita coisa programada pra fazer o ano inteiro já. E não deixem de compartilhar, né? Se vocês gostaram desse conteúdo, estão curtindo o Instagram, o podcast, não deixe de compartilhar esse Gurias do Vinho com quem adora vinho, viagem e um bom papo. Certo, Andrea? Então, gurias, brindem com a gente, acessem o nosso perfil no Instagram, ouçam o nosso podcast, compartilhem com as gurias o nosso conteúdo que nós temos muito prazer em fazer. Até o próximo mergulho na taça no mundo do vinho. Tchim, Alexandra. Tchim, Andrea. Saúde. Saúde. Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.